Caros alunos, vamos à aula de número 6 da disciplina Cabeamento. Nessa aula nós vamos ver o cabeamento estruturado, residencial, predial e industrial, vendo uma série de detalhes de implementação nessa aula, que é uma complementação, ela é a sequência da aula em que nós vimos as generalidades dos sistemas estruturados. Nessa aula, nós vamos conhecer os objetivos, conhecer técnicas de cabeamento estruturado, residencial, predial e industrial, tentar compreender a importância de um projeto de cabeamento, identificar as instalações em cabeamento lógico e cabeamento elétrico, identificar os riscos dessas instalações e conhecer alguns tipos de interferência eletromagnética. Bom, essa aula, como já dissemos, ela é um complemento da aula de sistemas estruturados. Nela veremos normas e detalhes do cabeamento predial e industrial, com destaque para as vantagens da implantação das normas internacionais. Vamos finalizar citando a necessidade do afastamento do cabeamento metálico para as redes de energia elétrica. Normas e padronizações. As normas e padrões são um guia da metodologia, com o acréscimo de ferramentas, técnicas, regras que vão conduzir o projeto até a sua conclusão. A adesão aos padrões pode proporcionar uma série de vantagens, tanto para administradores da rede quanto para usuários, facilitando desde o planejamento de ações de manutenção, sejam elas corretivas, preventivas ou preditivas, até o acompanhamento de várias atividades simultâneas. Essas normas para o cabeamento tem algumas que nós vamos citar. A norma internacional EIA-TIA 568 define as recomendações para o cabeamento em edifícios e instalações comerciais e industriais. No Brasil, a norma existente é baseada nesta da EIA-TIA, que é a norma NBR 14565, que trata do cabeamento estruturado em redes de telecomunicações. Benefícios que nós podemos ter para trabalhar com produtos padronizados. Benefícios da padronização. Nós temos alguns que podemos citar. O primeiro é que permite mudança na distribuição das instalações sem necessitar mudar todo o cabeamento. Então eu vou ter flexibilidade nesse fator. Outro aspecto a ser destacado é a facilidade de administração. As expansões, manutenções e gerenciamento podem ser realizados com a simples mudança na conexão nos cabos de manobra. Troquei alguns cabos, apenas nos cabos de manobra, não preciso fazer trabalho de lançamento de novas linhas, eu consigo resolver problemas mais fáceis. A vida útil também. A expectativa de vida de uma rede estruturada atinge aí da ordem entre 10 e 15 anos, pois seu planejamento já prevê que aquela infraestrutura atenda a tecnologias atuais e futuras, bem como a proteção que nós damos aos cabos durante a sua instalação faz com que aquele cabo sofra menos influência eletromagnética de outros elementos, bem como ação das intempéries, poeira, umidade. Quando eu coloco indutos em áreas protegidas, eu vou fazer com que aquele meu cabo tenha uma vida útil maior. Ainda o controle de falhas. Falhas em uma parte da rede não vão afetar a rede como um todo. No meu planejamento, eu faço com que minimizem-se aquelas falhas que vão se propagar para um grande ambiente. E, finalmente, o ROI, o Return of Investment, diz que o cabeamento estruturado ele consome cerca de 2 a 5% do custo total de uma rede, o que, se formos considerar, é um percentual bastante reduzido. Quando levamos em conta a longevidade associada ao custo total da rede,
nós vemos que a quantidade de falhas se reduz. E efetivamente, quando eu trabalho com uma rede com padronização, é onde eu vou ter a melhor relação custo-benefício. É onde eu vou conseguir gastar algum capital e ter o maior retorno possível. Por isso, a gente usa essa expressão aí na administração do retorno do investimento. Eu vou ter inúmeras vantagens operacionais, um funcionamento melhor dos meus sistemas, maior durabilidade e sob a ótica, e essa é a ótica do gestor que está liberando recurso financeiro. Na visão do administrador, vai dar muito menos trabalho, vai ter muito menos problemas para serem gerenciados e quando eles surgirem, fica mais fácil resolvê-los. Bom, as principais normas que nós temos norteando o cabeamento estruturado. Nós temos a norma EIA-TIA 568, como já falamos, que é uma norma americana, que foi criada desde 1918, e em 1988 foi criada a TIA, e com isso, em seguida, eles criam o padrão 568, em 1991. Ele implementa um padrão genérico para uso de cabos, inicia com o padrão 568A, evolui para o 568B, em que eles geram as regras para o cabeamento. E depois eles são reconhecidos pela American National Standards, uma organização de padronizações dos Estados Unidos, e o padrão passa a chamar-se ANSI EIA-TIA 568. Os benefícios dessa norma dizem que permite que você tenha uma previsão de longevidade do cabeamento, que a implementação independa da marca ou fabricante, em que a instalação da rede possa anteceder a ocupação de um prédio novo. São 3 normas bastante interessantes que facilitam a nossa vida. Depois vem a ISO, a International Standards Organization, que vai criar um padrão genérico de cabeamento, que é o ISO/IEC 11801. Mas não é nada diametral, não é contra o 568, é um trabalho complementar feito pela ISO. As normas da UL, Underwriters Laboratories, é tradicionalmente uma entidade certificadora de padrões de segurança em geral. A UL testa e avalia o desempenho de cabos em testes e inspeções. É um órgão americano. A norma brasileira 14565, ela iniciou em 90 e se baseou no padrão 568A. Desde então ela vem sofrendo atualizações, vem fazendo atualizações e ela foi criada, essa norma, pela ABNT em 1994 e define a 14565, a NBR, define os procedimentos básicos do cabeamento estruturado. Essa norma ela se aplica a prédios comerciais no mesmo terreno, envolvendo pontos de telecom, áreas de trabalho, armários de telecom, salas de equipamentos e entradas de edificação. E ela vai se referir ainda ao backbone como cabeamento primário e ao cabeamento horizontal como cabeamento secundário. A topologia da NBR, ela difere apenas na nomenclatura de pequenos detalhes do que nós vimos em aulas passadas, aquela nomenclatura da ISO. E agora nós estamos vendo a topologia básica, em que se refere a áreas de trabalho, armários de telecomunicações, distribuidor intermediário, ainda tem mais, o distribuidor secundário, que é a interligação do cabo primário ao cabo secundário, essa ligação dos dois é o nosso backbone, a sala de equipamentos, que vai abrigar os ativos da rede, e um órgão chamado ponto de consolidação de cabos, que é onde eu tenho a concentração das terminações, enfim, os patch panels. Cabeamento residencial, o que a gente tem para falar dele? A norma 570A, ANSI EIA-TIA 570A, de origem americana, define uma série de procedimentos em relação ao dimensionamento do cabeamento residencial.
O que a gente pode dizer é que o cabeamento residencial, ele em média, ele não tem uma necessidade tão grande de uma preocupação quanto seria o corporativo, o predial, o comercial, o industrial. Mas nós devemos seguir algum conjunto de regras. Então ele começa dizendo que essa norma, ela abrange os canais de transmissão e conexão necessários na formação de uma rede de cabos de alta performance de acordo com o grau atribuído a cada projeto. A definição desse sistema de cabeamento estruturado precisa de uma definição das reais aplicações que o usuário pretende ter dentro daquele seu sistema. A definição do autor que embasou essas aulas, o Pinheiro, que é o livro de infraestrutura de redes, ele define 4 necessidades básicas para os ocupantes de uma edificação residencial, que são conforto, segurança, comunicações e energia. E essas 4 necessidades podem ser atendidas, podem e devem ser atendidas pelo que a gente prevê no cabeamento residencial. A partir daí, nós vamos ver o que deve ser feito. Quando nós chegamos na outra extremidade dessa máxima de não ter nenhum cabeamento organizado e ter o máximo de cabeamento estruturado, o máximo de cabeamento organizado, nós temos o que nós chamamos de smart houses ou casas inteligentes. Então, o sistema residencial ele deve permitir a integração de diferentes mídias com funcionamento específico dentro de uma mesma estrutura. Então, ele deve construir uma estrutura de comunicações e controle, permitir a integração de novos equipamentos, empregar padrões que permitam atender a requisitos atuais e futuros, ainda racionalizar o uso de dispositivos de controle e ainda fornecer documentação detalhada para permitir expansões e manutenções futuras. A documentação é sempre muito importante. Você pega uma nova estrutura, é bom você saber onde estão as coisas, quais são os tipos de cabo, ter uma referência centralizada que vai facilitar a compreensão daquele problema. Nesses projetos de cabeamento residencial, podem ser atendidos sistemas de telefone, interfone, TV, sistemas de segurança, sistemas de conexão à internet, sistemas de automação do tipo abertura e travamento de portas, controle de lâmpadas, ligação e desligamento automático ou por evento, quando alguém passa, baseado em sensor de presença, controle ambiental e de ar-condicionado, detecção de incêndio, som ambiente e outros. Sempre temos que pensar em outros, até porque são confortos, alguns deles que ainda sequer foram inventados. A proteção do cabeamento residencial é que se relaciona ao tráfego e uso desses dados. Para cabos não blindados, temos que lembrar que, quando nós falamos lá nas categorias de cabeamento, na outra aula, nós falamos na frequência como fator bem interessante. Quando eu uso um cabo UTP para tráfego de dados, o seu alcance será de 100 metros. E as frequências suportadas do CAT5 são de 100 MHz, no CAT6 de 250, no CAT6A de 500 MHz, no CAT7 de 600, e vai utilizar os 4 pares ou não vai. Muitas vezes nós vamos utilizar também os cabos de par trançado para trafegar outras coisas, como telefonia, por exemplo. Eventualmente, alguém poderia inventar uma transmissão de imagem entre um computador e uma TV, não sei se há, mas pode ser que inventem, e que eu precise de 500 MHz para usar aquele cabo para fazer transferência de imagem. Eu precisaria, então, conhecer a frequência máxima dos cabos e propor o uso de um CAT6A, que é o que suporta 500 MHz. Bom, os cabos lógicos, todos os cabos de baixa tensão, que são esses cabos de controle de todos aqueles subsistemas que citamos, eles devem ficar afastados dos cabos de energia, afastados de fontes de interferência, como motores, por exemplo. Deve existir aterramento para toda a rede e a rede de dados
E a rede elétrica deve ser exclusiva para o atendimento aos ativos desta rede. Mais ainda, em áreas sujeitas a raios, é altamente desejável a instalação de para-raios. No cabeamento predial e industrial, com muito mais razão do que no residencial, nós devemos nos preocupar com as padronizações e as regras sendo seguidas à risca. Os profissionais de infraestrutura realizam constante busca para soluções que atendam às novas e crescentes demandas com melhor relação custo-benefício. Estas soluções passam pela seleção do cabeamento estruturado. O primeiro detalhe de um projeto estruturado é a integração entre diversos sistemas heterogêneos que, por vezes, funcionam numa organização. Sistemas absolutamente distintos e, às vezes, incompatíveis. Esses sistemas heterogêneos são utilizados numa estrutura predial ou industrial, são proprietários que utilizam canais e conectores não padronizados e que têm requisitos técnicos que limitam a sua integração à nossa rede estruturada. Esse é um problema que, ao selecionarmos novos equipamentos, devemos dar preferência àqueles que possam ser integrados. Vamos a um exemplo bem simples. Se eu preciso colocar uma câmera de segurança dentro da minha infraestrutura de rede, eu devo dar prioridade para a conexão de uma câmera de segurança que possa ser conectada via cabo de par trançado ou, na pior hipótese, conectada via Wi-Fi. Se eu uso um meio desses, eu posso integrá-la facilmente ao cabeamento já existente. Se ela usa exclusivamente um cabo proprietário desenvolvido pelo seu fabricante, eu vou ter dificuldade de integrar aquele material. Então, entre uma câmera com cabo proprietário e outra que funciona conectada no par trançado, a preferência mais lógica é escolher do par trançado, porque já vai ser facilmente integrada ao meu ambiente. Numa rede industrial, é comum a necessidade de um sistema de dados integrados a sensores e atuadores de automação. O problema aparece nos canais e interfaces incompatíveis. A tendência de que novos produtos possam ser integrados a redes Ethernet com par trançado, mas ainda vamos ter que conviver com alguns sistemas proprietários. Aí é o que nós falamos da integração, da preferência por produtos que possam ser integrados à nossa rede. Projetos de rede estruturada nos ambientes predial e industrial seguem as normas internacionais e objetivam oferecer a infraestrutura necessária para a convergência de diversos serviços. Entre as vantagens dessa rede estruturada, podemos citar integração de voz, dados, controles e novas tecnologias. Podemos citar ainda que garante mudanças físicas na estrutura existente e que a manutenção é mais simples e a redução de custo, vai haver redução de custos de operação. Uma rede estruturada pode proporcionar cerca de 60% de economia quando considerados os custos de implantação e os custos de manutenção. Eu tenho um maior custo inicial na hora de implantar e tenho uma enorme economia na hora de fazer manutenção e operar dentro de uma rede estruturada. Então, nós devemos considerar essa diferença, maior custo inicial e enorme redução de custo depois da rede instalada. Os sistemas de cabeamento predial, estruturado predial e industrial vão abranger uma série de áreas. São elas: telecomunicações, em que eu devo pensar que a largura de banda deve atender às necessidades da minha organização. Sistemas de telefonia e de computação, lembrando que os cabos de par trançado são absolutamente compatíveis
para ligação de aparelhos de telefone e lembrar também que há uma tendência de cada vez mais se utilizar a telefonia para sistemas de telefonia IP ou VoIP, em que eu tenho comunicações de voz trafegando por dentro dos meus canais de dados e não por canais exclusivos para a telefonia. Eu vou ter ainda sistemas de som e imagem, de som e de TV, que alguns utilizam cabos específicos. Quando integrados à rede estruturada, nós podemos buscar soluções de compatibilidade. Em qualquer dos casos, o controle de distribuição deve ser feito junto aos painéis de distribuição. Mesmo que você tenha cabos proprietários, faça interconexões numa mesma área, onde eu tenho lá meus patch panels, os meus painéis de conexão, que fiquem todos no mesmo local. Sistema de segurança e vigilância, com sensores que detectam eventos, sistemas de alarme que chamam a atenção, ou então de atuadores que agem em relação àquele evento detectado. Então, o sensor, ele detecta algum evento. O atuador, ele toma alguma ação, do tipo abre porta, toca alarme, etc. Energia. Muitos sistemas de energia são controlados por sinais digitais. O monitoramento dos sinais de energia deve ser capaz de coletar dados e transferi-los até as centrais de controle. Hoje nós temos inúmeros sistemas meio que experimentais em produção para produzir energia na própria casa, por exemplo, através de células fotoelétricas colocadas no teto, pega energia solar, converte em energia. Esses ambientes que produzem energia dessa forma precisam, obviamente, de controles. Ou mesmo a energia que é fornecida pelas concessionárias de energia, você pode, em cima daquela energia, fazer medidas, tentar fazer um uso mais racional, e os sistemas do cabeamento podem contemplar isso. Sistemas de detecção de incêndio também são muito interessantes e podem e devem ser integrados aos sistemas estruturados. Sistemas de controle ambiental que controlam itens de conforto como ventilação, refrigeração, aquecimento e etc. E ainda os sistemas de iluminação predial, industrial, podem ser controlados pelos sistemas, usando aquele sistema de sensores e atuadores, podem ser controlados pelos sistemas estruturados. Detalhes específicos das normas. As áreas de trabalho, de acordo com a norma EIA-TIA 569, guarde esse nome, ele tem algumas regras interessantes. A primeira delas é que, ao fazer um cabeamento estruturado, se você não tiver uma definição específica de que numa determinada área vai haver um ponto de rede, ou seja, se você vai lançar a rede antes de ser ocupada pelas pessoas, a densidade deve ser de um ponto de rede, no mínimo, para cada 10 metros quadrados. É, no mínimo, um ponto de rede para 10 metros quadrados. Pode ser maior, mas é no mínimo um a cada 10 metros quadrados. Por serem de áreas com muitos sensores e atuadores nas áreas industriais, recomenda-se que essas áreas industriais tenham uma preocupação maior com a densidade destes meios que vão utilizar, tá? E muitas vezes em áreas industriais haverá necessidade de colocar pontos de rede no teto, pontos de rede abaixo do piso, dentro de dutos de ar. Mas por que eu colocaria isso? Claro, se eu vou colocar uma câmera que vai inspecionar um tubo por onde passa determinado material, eu vou precisar levar um cabo de rede até lá. É um ponto inusitado. Ou colocar um cabo de rede no teto para fixar uma câmera. E dentro das áreas industriais não daria para a gente limitar o tipo de necessidade que vai ter lá. Percursos horizontais. Recomenda-se que sempre tenha calhas ou dutos nesses percursos horizontais, e nas instalações industriais onde se trabalha com altas tensões, o que não é incomum,
pode ser que tenhamos a exigência de usar fibras óticas, mesmo em curtas distâncias, por conta da interferência eletromagnética. A sala de telecom é onde são interligados os cabeamentos horizontal e vertical. A norma EATIA recomenda a instalação numa sala por andar e salas adicionais para cada 1.000 metros quadrados atendidos. Se eu tenho um andar com 2.000 metros quadrados, se recomenda que tenha pelo menos 2 salas. Percursos verticais são os que apoiam o cabeamento de ligação entre sala de telecom e sala de equipamentos ou dispositivos de entrada. Então deve haver uma grande preocupação em relação à segurança física, porque esse backbone ele vai ficar em áreas que eventualmente não são de controle do pessoal de TI. Pode ser que eu tenha que utilizar um vão qualquer para passar aquele cabo, então tem que ter uma preocupação razoável com isso. Sala de equipamentos é onde vão ficar os principais ativos da rede, não só da rede de dados, como servidores, suítes e roteadores, como outros equipamentos, como centrais telefônicas, centrais de controle de TV, os CFTVs, etc. Ela deve ser localizada em local central e de fácil acesso, mas deve possuir rígidas normas de seleção de pessoas autorizadas a penetrar no ambiente. Detalhes específicos da entrada de telecom, dizer que ele é o espaço destinado às ligações entre o prédio e as redes externas. A norma prevê que haja espaço necessário para instalação e operação e que facilite o trabalho, pois estas áreas abrigam equipamentos de diversas origens, como terminadores óticos, caixas de terminação de backbone, antenas, blocos de proteção e etc. Outra definição é que a norma 569A define que redes elétricas que, em média, tenham 240 volts e 20 amperes, isso seria uma rede padrão, né? Para evitar interferências eletromagnéticas, eu tenho que afastar da rede elétrica 1,20 metro, eu devo manter afastado meus cabos de motores e transformadores. Eu devo afastar 30 centímetros para conduítes e cabos de energia e 12 centímetros para lâmpadas fluorescentes. Essa é a distância padrão para eu colocar os meus cabos de par trançado, cabos elétricos, ou melhor, cabos de dados, com esse afastamento da rede elétrica. Ainda se recomenda o uso em área sujeita a interferência, o uso de cabo blindado e que se dê preferência, se não tiver jeito, que os cabos sejam cruzados e não sigam em paralelo. É bom que eles busquem um percurso distinto e que eles sejam cruzados, mas que não sigam em paralelo no mesmo circuito. E ainda deve ser dada atenção especial por conta da existência de muitas fontes de interferência. Dentro de uma área industrial eu vou ter interferências ligadas por motores, por ligações de alta tensão, faíscas, enfim. Eu tenho que ter uma preocupação muito maior com meus cabos em áreas industriais. Bem, meus caros, essa nossa aula chega ao final, onde nós vimos uma série de detalhes de implementação das nossas redes de dados, nós vimos detalhes específicos do cabeamento estruturado residencial, predial e industrial, onde nós vimos essa série de detalhes, vimos uma série de normas para que eu possa ter a organização da melhor forma possível de como são os detalhes de implementação de uma rede estruturada. Nas próximas aulas, nós vamos entrar em detalhes específicos de projeto. Como nós organizamos todos esses detalhes técnicos, como é que nós conseguimos de uma forma metodizada, organizada,
interligar todos esses subsistemas, trabalhando com várias equipes que vão construir algum objeto de rede, né? Vão construir uma infraestrutura de redes. Eu vou ter que integrar várias equipes de trabalho e em cima das regras de projeto é que nós vamos chegar a esses objetivos. Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.